Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para empresas de todos os tamanhos, que é a saúde corporativa e todas as mudanças que acontecem aí no dia a dia desse mercado. E para conversar conosco hoje, ninguém melhor do que a nossa convidada, Luciana Oliveira. Prazer, Tudo bem? estou aqui novamente. Fiquei ausente por alguns É, momentos, mas estou de volta. retornou como convidada. Um prazer estar com vocês, público que está seguindo a gente fielmente. Agradeço, muito obrigada. Verdade. E é um Verdade. prazer, Gabi, estar aqui novamente. Eu tô muito feliz também de ter você aqui. E vocês já conhecem, mas eu vou apresentar a Luciana, é fundadora da JCL Corretora, uma empresa que vem se destacando por sua atuação estratégica, moderna e centrada no cliente, né? Sim, sim. E vai ser maravilhoso o nosso bate-papo. Estou ansiosa para o decorrer aí dessa conversa. E para começar, conta um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória aí ao longo desses anos até chegar ali na JCL. Ai, que Eu prazer. sei que você tem uma história aí antes da JCL, como que foi até você chegar? Sim, eu gosto muito de falar dessa parte, porque é uma história, tem muitas mulheres que nos assistem, né, nós Uhum. temos muitas clientes aí, Oh. mulheres, e a JCL nasceu de uma necessidade. Eu trabalhava no mundo corporativo, né, então Uhum. era uma loucura, reuniões, etc, etc, e eu me vi com gêmeas recém-nascidas. Então, eu tinha a necessidade de gerir o tempo, né, ter aí a gestão do meu tempo com mais rigor, né, eu tinha que direcionar a atenção aí para os meus filhos. Isso. E eu tenho 4 filhos, então na época, hoje já não é fácil, mas na época era mais É, difícil. Então nasceu da gestão do tempo, né. Mas, no decorrer, nós abrimos uma corretora dentro da Porto Seguro, Uhum. então nós já tínhamos uma carteira de automóvel, a gente estava bem focado nesse ramo, e eu convivia com outros corretores, e alguns corretores, comercializavam plano de saúde. Quando eu falo comercializar, não é um uma linguagem que eu gosto muito, porque eu acho que não é comercializar, né. Uhum. Mas na época eu via isso, que eles faziam o plano de saúde e o cliente não existia mais na carteira, né, então aquilo me incomodava muito. E quando os meus clientes começaram a me questionar sobre planos de saúde, eu fui entender um pouquinho do mercado, e como eu já tenho esse DNA de acompanhamento, os clientes que estão comigo, eles estão comigo e eu Uhum. cuido deles, Aham. né, então eu faço questão disso. Sou até um pouco, eh, falta um pouco essa questão de delegar, enfim, sou centralizadora, Hã. né, enfim. Mas é Faz isso, parte. e a JCL nasceu, o plano de saúde, né, a Aham. JCL Saúde, nasceu dessa deficiência de mercado que eu identifiquei e realmente existia, né, e a gente sabe que existe até hoje. Então, a JCL tem no seu DNA o plano de saúde, o acompanhamento e a gestão. Então, esse é o Ótimo. foco e nasceu daí. Legal. Eu acho que você já falou um pouquinho, mas explora um pouco mais. Tem muita gente que está assistindo a gente aí pela primeira vez hoje e que ainda não conhece a JCL. E para quem ainda não conhece a JCL, qual é o propósito da empresa? O propósito da JCL Corretora é levar, tranquilidade, gerar valor, né, e levar a saúde para as pessoas, porque muitas pessoas tendem a achar que o plano de saúde não é palpável para ele, É que verdade. não é possível, Uhum. e é possível, né, existe um plano para cada realidade. Então Sempre tem, o né? nosso propósito é esse, né, é levar esse cuidado para as pessoas, para as famílias, para a pessoa física, para as empresas, para o colaborador, enfim, esse é o nosso propósito. Legal. E E, gerir, né, gerir oh, tudo isso. sim. Fazer com que o plano de saúde seja mais acessível, né? Seja mais acessível e seja contínuo, né, porque eu também via muito isso,
você contrata um plano de saúde hoje e amanhã cancelou, porque veio um reajuste muito alto, porque você não Vamos conseguiu falar continuar muito pagando. sobre isso. Enfim, exatamente. Sim. E quais são os diferenciais que você vê na JCL em relação, comparando aí as corretoras mais tradicionais desse mercado? O nosso principal diferencial continua sendo, né, independente do tamanho da corretora, que, eu falei do início agora, mas hoje a gente está numa realidade bem diferente do início, mas independente do tamanho, continua o nosso atendimento macro, a nossa visão macro, nosso atendimento personalizado, né, enfim, eu acho que isso é o principal diferencial, Gabi. É entender a necessidade, né, do Uhum. cliente, é isso. Legal. E como o atendimento ele é personalizado, como que você faz para entender ali o perfil desse cliente e adequar o plano de saúde para aquele perfil? Visão macro, Tá. eu acho que, você tendo uma visão do cliente, novamente eu falo, Hã. independente do tamanho, tá, você tem que estar com o cliente. Uhum. Hoje se fala muito em call, né, antes da pandemia eu tinha uma reunião, 2 reuniões no máximo por dia, hoje eu tenho 10. Uhum. Então, mas mesmo assim, você tá com o cliente, você olho no olho, sabe, entender o que ele precisa, a realidade dele naquele momento. Nada substitui o olho no olho, né? Nada, nada, porque às vezes o cliente quer mudar de plano, mas ele tá em tratamento, ele tá com uma cirurgia agendada, ou então ele já fez uma cirurgia 10 anos atrás e tem medo de mudar de plano, ele precisa de orientação. Então tem várias realidades, né. Sim. E a gente precisa entender a realidade antes de porque às vezes chega a todo momento. Tá. Algumas, propagandas aí para o meu cliente: plano sem carência, plano Ai, gente, né, então é um isso absurdo, né? isso deixa as coisas muito, negativas, né, Nossa, total. deixa então a nossa função é essa, entender a realidade do cliente, passar a informação correta e ali dali seguir. Uhum. A JCL, fala muito sobre gestão inteligente. Como que você traduz essa gestão inteligente no dia a dia? Então, a gestão inteligente, ela é baseada em tecnologia. Nós temos um sistema de né, que integra o cliente ao nosso sistema, Uhum. que são nada mais que indicadores de utilização, indicadores de Excelente. sinistro. A gente identifica ali a utilização do cliente durante todo o processo dele, Uhum. né, durante todo o contrato. Sim. A gente consegue monitorar esse cliente, não com o intuito de saber o que não é isso, mas a gente consegue monitorar no sentido de saber se ele está conseguindo utilizar o plano de forma Orientar, né? orientar, né, Orientar porque esse tem muitos cliente. clientes que, não sabem o produto que eles têm na mão, É, o ou produto que até eles mesmo como contrataram. utilizar também, né, às vezes a pessoa tá com uma dor em algum canto e vai no especialista que não é aquele, e É. fica pulando, pulando de especialista em especialista, no fim não resolve, né. Esquecem da prevenção, Ou né. Tenho muitos clientes que só vão no pronto-socorro. quando já tá E daquele aí jeito. reclamam do plano, porque ficou 2, 3 horas no pronto-socorro. E ali a gente tem que orientar, a telemedicina tá aí para ser usada, Uhum. né, você não precisa nem sair de casa. Se você tá com uma febre ou se você tá com alguma coisa que na maioria das vezes você consegue resolver da sua casa ali, da onde você tá, sem nenhum transtorno, Eu amo sem contar, telemedicina. não é? Então mas é falta de orientação. O cliente às É. vezes não tem isso, não tem essa informação, né, acha que vai ter que pagar. Eu já tive clientes que É, falou: "Ah, verdade. não, não vou utilizar isso não", né. Então eu tenho doenças crônicas que são acompanhadas, por um médico único. Então eu tenho pessoas que têm problema de coluna, que Uhum. têm obesidade. Então essas pessoas são direcionadas para um tratamento específico, para um lugar específico, Uhum. né, para um nutricionista que vai estar ali 24 horas que já tem todo o histórico dela. Programas de saúde, né. Programa de saúde, exatamente. Muito Então bom. isso é uma gestão inteligente, é você, entender o cliente, direcionar ele
pro que ele tem contratado. Uhum. É Muito isso bom. mesmo. E com pós-vendas também inteligente, né? Muito ativo, né? Muito E o ativo. nosso pós-vendas, CRM, todo o sistema integrado de sinistralidade. A gente vai falar Uhum. muito sobre sinistralidade aqui. Uhum. Eu vou explicar um pouquinho, porque eu não gosto de termos técnicos. Eu gosto sempre de passar para o meu cliente a linguagem que ele entende, né? Ah, Mas o nosso pós-vendas, ele sempre identifica aquele cliente que não está muito satisfeito com o valor, não tá satisfeito com o atendimento, uhum. e isso também faz parte da nossa gestão Uhum. inteligente, da nossa gestão eficaz. Uhum. Isso equaliza, né, os números, enfim, é um processo bem desafiador da JCL, mas que a gente tem um orgulho enorme, né. A Uhum. gente fala do nosso pós-vendas, assim, Verdade. com brilho nos É olhos, verdade, é né. verdade. E é isso. E falando sobre desafios, hoje nós temos um desafio aí que é equilibrar a qualidade e o preço, Sim. né? E como a JCL, como que você consegue ajudar as empresas a encontrarem esse ponto de equilíbrio? Então, na verdade, esse ponto de equilíbrio é uma sequência, né. Hum, Então, através dessa gestão, a gente consegue ter essa visão tá. do período em que a empresa se encontra. As operadoras, novamente, têm ajudado muito, porque elas estão, se disponibilizando no mercado produtos que Uhum. se adequam à necessidade do cliente, Uhum. né. Então, por exemplo, hoje eu tenho produtos no mercado que é o saúde já vinculado com o odontológico. Uhum. Então, Com a vida. empresa eu tiro esse custo da empresa, entende? Então eu tiro o custo do odontológico, tiro o custo do seguro de vida e mantenho o plano de saúde agregado a esses produtos. Uhum. Então, quando eu vou levar para o cliente, eu já levo para o cliente um formato que está de acordo com a realidade dele ali, Uhum. né. Então eu tenho hoje produtos com esse tipo de já com algumas coisas Uhum. agregadas, mas também tenho produtos que se adequam à região onde o cliente atua, né. Então, não adianta eu ter um plano de saúde, a empresa ter um plano de saúde que atenda São Paulo inteiro, Uhum. se ele nunca vai para a zona leste, se ele está aqui na zona sul. Se ele está na zona leste, não vem para a zona sul. Então, Sim. eu tenho esse mapeamento, onde eu levo para o meu cliente exatamente o que ele precisa. E aí eu tenho uma empresa que cada funcionário está numa região, então Uhum. eu vou fazer também esse estudo para que eu leve para ele já gerencialmente e adequando ali preço, região de atendimento, Uhum. qualidade, enfim, eu acho que o trabalho da JCL em conjunto com as operadoras tem levado para o cliente um cenário muito promissor. Ele Legal. consegue reduzir custo, ele consegue ter um plano que atenda aos funcionários, fora a nossa gestão, né, de saber se o funcionário realmente tá atendendo a expectativa, a gente faz toda essa gestão para a empresa realmente oferecer um benefício, né, e não só Sim. atender o sindicato ou atender a legislação. Ele realmente com isso ele reduz, a taxa de demissão, Hum, né, isso que eu ia falar. reduz muito o turnover da empresa, ele é bem Sim. reduzido em relação ao benefício que a empresa dá. E E o funcionário trabalha bem mais feliz, né? muito mais feliz. Se ele estiver feliz, É, tudo flui, né. Então, verdade. essa é o nosso DNA, a nossa maior preocupação, Uhum. né, atender o cliente com maestria, levar para ele os diferenciais. Hoje eu tenho clientes que não sabiam que o plano dele dá direito a seguro viagem. Por exemplo, a gente está em uma época que todo mundo viaja, Sim. então o nosso maior papel o que que é? Levar essa informação. Uhum. Não, o seu plano de saúde dá o seguro viagem, você não precisa pagar não precisa ter mais um custo, né. A pessoa já vai viajar, já está ali fazendo os cálculos do que Uhum. pode gastar, É. enfim, então o seguro viagem, normalmente, a maioria dos planos de saúde já tem. Então, nós emitimos o seguro viagem por lá, a gente orienta tudo. Teve algum sinistro, não sabe, liga para nós, a gente orienta o cliente, né, para onde Oh, ligar, e é muito muito bom, é muito satisfatório poder
entregar isso, né, Legal. lá na ponta. E era Muito bom. esse nosso próximo assunto, que a gente fala muito sobre a experiência do cliente, né? Sobre o atendimento do cliente. E como que é no dia a dia o atendimento desse cliente? O atendimento do cliente, ele passa pela pelo nosso DNA, né? Que é Uhum. aquele atendimento personalizado, Sim. claro, com uso de ferramentas, mas tem sempre uma pessoa. O Uhum. cliente, às vezes, ele liga, já tem o nome, quero falar com fulana de tal, com fulano de tal, porque ele Uhum. sabe que aquela pessoa vai resolver o problema dele. Sim. Então, não é diz que um para tal coisa, diz que dois e é uma secretária eletrônica ali que vai resolver, não. Eu não Nossa, porque por não dá, né? a JCL está crescendo exponencialmente, Sim. né, Gabi? Mas a nossa maior preocupação é de manter essa estrutura personalizada, Sim. porque assim, faz uma baita diferença para mim, eu como consumidora, ter um parceiro, né, dentro do que eu contratei, dentro Uhum. do que eu estou utilizando. Então, a JCL leva essa confiança para o cliente, que ele vai ter com quem falar em um problema, Uma quando pessoa ele de tiver um verdade, não um problema. robô, né? Exatamente, é É. isso. E era sobre isso que nós até conversamos em algum dos outros episódios, sobre o uso da IA, né? Sim, Que hoje nós vemos muitos lugares renomados que se preocuparam tanto em deixar tudo tão automatizado que acabaram perdendo a qualidade, né? sim. Entra para fazer um agendamento que é tão simples e acaba virando um transtorno porque você fica ali falando só com o robô. Na verdade, eu acho que tudo está passando por um teste, né? Ainda está tudo muito no início, né? Uhum. Teve um, um alvoroço aí em relação à inteligência artificial, à tecnologia, Sim. e tá tudo todo mundo está querendo aderir, tá à frente de tudo isso, mas eu acho que o óbvio tem que ser dito sempre, Sempre. o básico tem que ser feito. É E isso mesmo. inteligência artificial tem que ser usada, mas tudo no seu devido lugar, sabe? Sim. Tudo na sua proporção correta. Então, não adianta você ter ali um sistema ultra eficaz, mas Uhum. não ter quem alimente isso, né? Não tem quem Excelente. oriente o cliente a utilizar, como ele Uhum. utilizar. Então, as operadoras têm, a maioria delas tem aplicativo. Uhum. E elas tiraram, né? Elas foram gradativamente tirando aqueles livrinhos. Eu não sei qual a idade, Carteirinha. qual a idade aqui do meu público, mas eu sou da época que eu tinha um livrinho, né? Bem grossinho Aham. assim, com toda a rede de atendimento. Aí eu ficava procurando ali, nem Verdade. lembro se era por ordem alfabética, mas enfim, região, né? Eu lembro Procurava por região. vagamente. Tinha uma carteirinha física, eu amava A ter carteirinha ali. física eu peguei. Não sabia Excelente. qual que era o crédito, qual que era o saúde, mas estava ali a carteirinha. Enfim, e isso foi tirado do mercado Aham. gradativamente. Mas até hoje nós temos clientes que falam, eu quero a minha carteirinha. É verdade. E nós resolvemos o problema dele. A gente vai É lá e faz uma verdade, carteirinha sempre. física para o cliente. Claro, né, não da operadora, mas ali onde ele tem um telefone. E, enfim, existe esse cliente e a gente atende esse cliente também, Sim. né? Então a gente tem que estar ali passo a passo até todo mundo se adequar aí à realidade, né? E talvez tenha A alguns que nunca tecnologia. se adequem, né? Mas a gente se adequa a esse cliente também. Sim, é verdade. E tá tudo bem, E tá né? tudo bem. Cada geração é uma geração. Hoje a expectativa de vida é de 120 É, anos, né? Então, é, é verdade. né, tá caminhando aí para os 120, 130, não sei. É. Mas e a gente tem que se estar atento a essas etapas da vida Uhum. aí, né, Gabi? Verdade. É isso mesmo. E o mercado de saúde, ele passa por muitas mudanças, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso no começo, mas agora a gente vai entrar mais nesse tema. E me fala quais são as principais mudanças que você acha que impacta diretamente o cliente. Eu acho que são mudanças positivas. Hum. Eu sou muito Uhum. positiva, não vejo o lado ruim em nada. Eu acho que Sim. tudo é pro bem, né? Tudo que acontece é pro bem. E as mudanças são essas que eu falei para você. As Uhum. operadoras, elas estão
muito atentas à realidade. Uhum. Então, eu acho que as empresas tinham um gargalo muito grande quando via o plano de saúde como despesa. Hoje elas já estão vendo como investimento, Oh, né? Investimento em pessoas. Então, isso foi um trabalho aí contínuo, corretor, operadora, cliente, isso mesmo. fazer ele entender que isso não é uma despesa, Uhum. né? Que isso é uma retenção de talentos, redução de turnover, uma avaliação muito melhor Uhum. interna da empresa. Então, isso foi um caminho aí que, em conjunto com as operadoras, eu tenho que dar esse crédito também. A segunda é esse aprimoramento de produtos, né? Então, a gente entrou Boa. com coparticipação. No início, os clientes não aceitavam, hoje eles já estão mais adeptos à Uhum. coparticipação, entenderam que é um caminho, porque as empresas tinham uma preocupação muito grande de não conseguir manter um plano de saúde, Sim. né? Porque a partir do momento que você dá aquele benefício para você retirar, é um É, caos. não tem, é um tiro Aí no pé, né? é um caos na terra, os funcionários ali fazem o É. motim deles e vira aí um problema grande. Então, a partir do momento que você dá o plano de saúde, a maior preocupação era manter. Uhum. E aí entrou essas alterações que as operadoras fizeram, Sim. seguradoras, as operadoras, enfim, em ter o produto adequado. Hoje a gente tem planos com coparticipação, sem reembolso, não é todo mundo que utiliza É verdade. reembolso, né? Uhum. Utiliza ali a rede. Então, tudo isso reduziu o custo. E também muito a gente tem que dar crédito a essa particularidade que teve nesses últimos anos, né, e que se intensificou muito a fraude, né, a fiscalização, Sim, redução de sim. fraude. A gente teve aí episódios bem complicados de fraude de reembolso, fraude de atendimento médico, Uhum. né, e foi até notícia de jornal. Sim. Continua ainda em alguns casos, mas diminuiu muito. Uhum. E tudo isso foi um marco aí, eu acho que depois da pandemia, Uhum. foi um marco aí na questão da saúde privada. E o corretor bem informado e com um bom relacionamento ali com o seu cliente consegue passar, porque o cliente não trabalha com isso, ele não tem obrigação de saber. Ele olha Não na tem. televisão e fica horrorizado. Como assim? Eu não vou ter mais meu reembolso, que eu já estava acostumado. Ou então, e agora, o que eu vou fazer com a coparticipação? Vou ficar pagando duas... Porque tem essa, né? Vou ficar pagando duas vezes. E aí, o corretor bem informado, que tem propriedade e um bom relacionamento com o seu cliente, ele consegue mostrar a realidade do mercado, né? E consegue fazer com que ele entenda. E você tem feito isso muito bem. Na verdade, a gente ensina o cliente a fazer conta, Sim, né? nossa, com a Com a coparticipação, né? coparticipação. Muito Quanto bom. ele vai economizar por mês, Sim. quanto ele vai economizar por E ano. no fim das contas, ele vê que faz super sentido, Super né? sentido, porque como nós temos esse sistema que ajuda a gente a integrar o plano de saúde, o que é sinistralidade? Eu vou explicar aqui Isso. para o Uhum. nosso público. O que é um sinistro? O sinistro nada mais é do que a conta, por exemplo, no final do ano toda a família puxa lá o seu histórico de gastos, Uhum. quanto gastou, quanto entrou de receita e o que ele precisa agregar para o ano que vem, né? E o plano de saúde faz a mesma coisa. Quanto que a Gabriela gastou durante 12 meses, quanto ela pagou, e em cima disso, ele vai aplicar ali o percentual de reajuste naquele plano de saúde. Quando é um plano até 30 vidas, já tem um percentual pré-definido em cima daquele número de vidas dentro de um grupo. Aham. Quando é uma empresa acima de 30 vidas, o olhar é para aquela empresa. Então, o cálculo atuário é feito em cima daquela massa. Então, tem dois tipos de sinistro. Tem o sinistro para pequenas, médias empresas, tem o sinistro do adesão, que é diferente, e tem o Sim. sinistro para empresas PJs que são acima de 30 Adesão vidas. são os planos coletivos, né? Coletivos. Então, a sinistralidade envolve o quanto você utilizou, né? O quanto você gastou e o quanto você pagou. Se você gastou mais do que você pagou, você entra aí na malha fina. É praticamente isso. Praticamente isso. Então, você já entra no radar da operadora e tem mais a JCL com o sistema integrado, com
com as empresas, fazendo essa gestão de sinistro, a gente consegue chegar no final sem surpresa, Sim, e né? aí isso linka muito com a minha outra pergunta que eu ia te fazer, que é sobre como as empresas têm enfrentado, quais são os principais desafios que as empresas têm ao gerir um plano de saúde e como a JCL ajuda a resolver. Eu Na- acho que você já está começando a falar sobre isso, que é É, sobre esse sistema integrado, né? na verdade, é não ter surpresa na hora de um Uhum. reajuste. Isso só pegando um gancho aí do que Sim. a gente já estava Uhum. falando, porque tem empresas que a gente entra com um estudo 4 meses antes, né? Sim, A gente entra com até um pouquinho estudo, mais, dependendo, né? às vezes até um pouco mais, quando a gente já tem uma base do Uhum. percentual que a gente vai ter, porque a gente consegue ter essa base, né? Com Sim. 6 meses a gente já consegue saber qual que é o percentual médio de reajuste que aquela empresa vai ter Sim. com o nosso sistema. Então, dentro desse cenário, a gente já ou acende um alerta, né? Entra já em alerta com a diretoria, RH e etc. E também aí faz todo esse estudo e entra com as possíveis reduções ou não, né? Uhum. Muitas vezes a gente não justifica aquela empresa mudar de plano. Na Aham. maioria das vezes, a gente negocia com a própria operadora, olha, o percentual é esse, mas esse funcionário que deu esse gasto aqui, ele nem está mais na empresa, Sim. esse funcionário já teve alta médica, né? Então, a gente entra com essa negociação dentro da operadora e consegue também reduzir o custo aí do reajuste. Uhum. Isso é uma das coisas. Mas o outro gargalo também que a gente tem na gestão, entra uma empresa para nós, quando a gente entra na gestão, a gente toma um susto, porque eu já tive empresas que tem lá 15 empresas do mesmo grupo Aham. e o mesmo funcionário está em 3 empresas iguais. O mesmo funcionário em 3 empresas diferentes, desculpa. Uhum. Então a empresa está pagando ali 3, 4 vezes mais. O funcionário que já saiu da empresa, como não tinha uma gestão, não saiu do plano de saúde, porque o RH não tem e ele não é obrigado a ter É, essa informação de que ele precisa retirar aquele funcionário, entende? E ele fica ali por anos, verdade. né? E a empresa pagando o plano de saúde para ele. E da mesma forma acontece com funcionários que entram, né? Então, às vezes, o RH não tem esse feeling, olha, preciso. E não tem um corretor também que Uhum. faça isso. Sim, sim. Porque é bom a gente passar para as pessoas que estão assistindo que a JCL faz essa gestão. Ela inclui, ela exclui, ela monitora, ela conhece o colaborador, né? Ela sabe Pô, quem é pelo pelo. nome, pelo nome, E seus dependentes também? seus dependentes também. Aham. E o funcionário não se sente monitorado, ele se sente amparado, É, né? Isso é exato, que tem duas. importante. São Porque coisas diferentes. sim, Gabi, porque o controle de sinistro muitas vezes não é culpa do funcionário, Sim, né? sim, Não sim. é uma coisa que dá para reverter. Uhum. Então, o que dá é para a gente amparar esse colaborador. A Uhum. gente até teve uma pessoa recentemente que Sim. fez uma cirurgia, uma pessoa muito querida de câncer. Nós não visitamos porque era um momento de família, mas ali a gente prestou toda a nossa atenção, nosso apoio. Tinha um familiar que me ligava só para desabafar. Então, eu acho que essa proximidade com a empresa que faz toda a diferença, né? E aí, no final do contrato, na época, a gente não chama nem de final, porque o plano de saúde ele é renovável, né? Uhum. Mas quando chega no aniversário, ali no mês de reajuste, ninguém tem surpresa, todo Uhum. mundo já sabe o que está previsto. Uhum. Então, é basicamente isso. Uhum. E hoje existe uma preocupação muito grande das empresas em relação à saúde mental, Ah, sim. né? E como vocês têm atuado nessa parte? Então, Gabi, a gente se antecipou muito em relação a isso, porque antes mesmo da lei, depois Uhum. da pandemia, eu vi Uhum. isso muito de perto, né? Vivenciei isso em várias Uhum. empresas, em vários setores. Antes a gente tinha os setores específicos que causavam preocupação, hoje não tem mais isso. Sim. É desde o alto nível até ao operacional. E aí surgiu a NR1, que a gente já teve aí esse ano de 2025, um aprendizado. O que nós fizemos? Um piloto, né? Uhum. Fizemos projeto piloto que deu super certo.
E em 2026 realmente vai virar uma lei, né? Uhum. Então as empresas serão aí fiscalizadas, elas têm que manter algum projeto dentro da empresa que ampare esse colaborador, Uhum. né? Na saúde mental, no acompanhamento. E as operadoras, a gente anda de mãos dadas com a empresa e com a operadora, porque a maior 99% delas oferecem o telemedicina, que é o psicólogo na tela 24 horas por dia. Ali ele consegue trocar receita, ali ele consegue acessar a hora que for. Tem até o contato de emergência Tem de o contato psicólogo, de né? emergência com o psicólogo. Então, a empresa está amparada pelo plano de saúde. Uhum. E aí eu entro naquela questão, o plano de saúde passa a não ser mais... Já não tinha essa ideia Uhum. já há algum tempo, mas hoje a gente reforça que o plano de saúde não é um custo. Uhum. Ele é uma necessidade real e hoje é lei, né? Então, dentro do plano de saúde, o colaborador tem esse acompanhamento e a Uhum. empresa tem essa tranquilidade, que Uhum. ela oferece isso para o seu colaborador, Sim. né? Então, isso a gente reduz também afastamentos, né, Gabi? Porque Oh, hoje o muito. burnout está aí, ele causa a média de afastamento para o burnout são de 30 dias mínimo, né? Então, uma pessoa com burnout, ela tem a possibilidade de ter um afastamento do trabalho de no mínimo 30 dias, Uhum. né? E podendo aí se estender por muito mais tempo. E é muito grave, é muito difícil, Muito, muito mesmo. né? E outra coisa, Gabi, Uhum. que eu já vi, a gente acompanhou numa empresa, não sei se você vai lembrar na semana passada, que quando acontece isso, né, de um colaborador ter uma crise ou ele afeta a equipe toda, sabe? Uhum. Uma pessoa que está com o mental abalado, ele não produz Não. e ele afeta as outras pessoas que estão ao redor, Uhum. dentro do trabalho, em casa. Uhum. Então, as empresas têm que estar preparadas e a JCL também está preparada para amparar essas empresas. Muito bom. Como você enxerga o futuro da corretagem de benefícios e qual caminho esse setor tá trilhando aí? Eu vejo o futuro promissor novamente, vejo muitas coisas boas acontecendo a favor do cliente. O rol ele é muito taxativo, mas ele atende às expectativas do cliente desde que ele tenha esse apoio, né? Porque o cliente não Desde que ele pode, tenha informação, desde que né? ele tenha informação, que tenha apoio. E eu vejo as operadoras se movimentando em relação a isso. Uhum. O corretor continua e vai continuar por muito tempo. Não posso falar para sempre, mas É. eu vejo isso se perpetuando, porque hoje a gente orienta médicos a como fazer um pedido de cirurgia, Verdade. né? O médico muitas vezes não sabe como fazer um pedido. Esses dias eu olhei, eu falei assim, olha, se ele fizer dessa forma, a operadora não vai liberar, porque ali não tinha tudo que a operadora precisa para analisar se realmente ele precisa daquela cirurgia, né? Então, entra o papel do corretor se atualizando, participando de É. feiras, workshops, Se empoderando, né? se empoderando. Tirando aquele nome que a gente falou, que você trouxe no início de corretor de pastinha, Pastinha, né? eu vejo o corretor pegando na mão do cliente novamente, né? Aham. Aquela imagem com o cliente e com a operadora. Nós, a JCL, a gente levanta e vai dentro da operadora, Opa! né? Aham. Gabriela, aqui é o nosso exemplo. A gente senta lá dentro da operadora e mostra a realidade do E a gente cliente. sai de lá só quando eles entendem. Só com a resposta, seja Uhum. positiva ou negativa, mas a nossa função é estar dentro da operadora para levar para o nosso cliente a inovação, levar para o cliente a informação, a atualização e, Uhum. enfim, tudo que Isso o mesmo. mercado dispor de melhor ou de ruim, né? Porque às vezes Nem acontece. sempre, né? Tudo positivo, né? Tem Sim, casos que. e a mídia mostra muita coisa que às vezes não é daquela forma, né? Uhum.
E a nossa função realmente é levar tudo isso para o cliente de uma maneira mais simples, que ele entenda Exato. e que não gere aí um alerta, né? Uma coisa Sim, que vai prejudicar, né? sim. E agora você pode compartilhar com a gente algum case ou alguma situação que a JCL conseguiu entrar, gerar uma economia eficiente pro cliente, uma mudar aí o cenário de alguma experiência ruim que ele tenha tido. Olha, se eu abrir o meu celular aqui, eu vou ter algumas mensagens. Luciana, veio eu tô com, preciso reduzir o meu custo. Sim. Luciana, eu tô aqui com alguma questão que eu preciso que você resolva. Então, esse tempinho que eu fiquei aqui, pode ter certeza que eu vou ter algum case aqui para te passar. Aham. É, Mas um mais eu, recente, um que você possa compartilhar aí com a gente. eu te falei recentemente de uma empresa que nós pegamos para fazer a gestão, né, trocamos o plano de saúde, reduzimos custos, etc, etc. Mas quando a gente foi olhar a fundo os dados Hã. da empresa, eh, identificamos ali colaboradores que já tinham saído, que estavam no plano de saúde, porque nós fazemos a conferência, né, Uhum, uhum. do FGTS com as pessoas que estão entrando, é uma empresa muito grande, então assim, ela estava tendo um prejuízo médio de R$ 200.000 Mês? mês, com funcionários que entrou, que não estavam na folha, que não Caraca! estavam no plano de saúde, não estavam cobertos no plano anterior, e funcionários que estavam, funcionários que já tinham saído e que estavam dentro do plano, e, vários funcionários em empresas diferentes. Então, o mesmo funcionário em empresas diferentes. Então, quando eu fiz essa análise, quando o nosso sistema, a gente integrou com o nosso sistema, ele identificou ali um número muito maior, Meu do Deus do que céu. realmente a gente teria que contratar. Aham. Então isso foi um case recente, mas, o que realmente aquece meu coração Uhum. e que fazem as coisas fazerem mais sentido para mim, é a parte humana. Então quando um cliente me liga: "Luciana, muito obrigada, eu consegui fazer a cirurgia. Uhum. Minha cirurgia foi um sucesso, foi liberado minha cirurgia, consegui aquela medicação". Uhum. Luciana, a gente recebeu recentemente na corretora, uma A cesta de cesta de chocolate, doces, verdade. porque uma paciente, uma cliente conseguiu fazer a sua cirurgia, reparadora, né, que ela É, teve um câncer de mama. verdade. Então esse é o nosso case de sucesso. Eh, s números é uma consequência, né. É, sim, O claro. financeiro, ele é importante para toda empresa, mas eu acho que não é o principal. Uhum. Nosso pilar são pessoas, atender pessoas, e o resultado ele é uma consequência que é inevitável, né, Sim, sempre o resultado financeiro acontece. sim, claro. Eu ia te perguntar sobre como o cliente sai depois de uma experiência completa aí com a JCL, mas eu acho que você já até Nossos respondeu. clientes, eles têm a nossa base a nossa idade média de clientes na corretora é a mesma idade da corretora, né, os clientes que começaram com a gente estão com a gente até hoje. Eu Uhum. tenho um específico, não sei se eu posso falar o nome dela, mas Hum. enfim, que ela é a nossa primeira cliente do automóvel, É. que nós temos o seguro de auto, né, Gabi, Aham. seguro cibernético, seguro viagem, seguro de vida, mas hoje a minha área é plano de É. saúde, então tô puxando sardinha aqui, Sim. mas Gabi tem que trazer vários outros episódios falando dos Ó, outros tem produtos. muita coisa pra falar. Então essa cliente específica, eu sou sua primeira cliente, né, Que e ela sempre bonitinha. faz questão de Que de linda. me relembrar sobre isso, mas eu não esqueço. Então, os nossos clientes estão com a gente há 10, 12, 15. Tem alguns que são tão antigos, desculpa só te cortando, que eu até lembrei, fiz a pergunta e lembrei de um que perguntou: "E aí, como são as gêmeas? Como elas estão?" As gêmeas, porque tudo começou eu tenho 4 filhos, mas ó, Sim. 4, eu tenho 4 filhos,
mas a corretora, ela começou porque eu tinha uma demanda muito É, você grande, falou no né, com as comecinho das gêmeas gêmeas. e assim, os clientes me perguntavam: "Eu tenho É. gêmeas, é difícil, me ajuda". Eu achei tão bonitinha E essa eles lembram mensagem. até hoje, eles lembram e é um case de sucesso nosso. Nossa carteira de clientes falam por nós, né. As nossas avaliações do Google, É verdade, eh, é verdade. eles reforçam o que nós dissemos aqui durante todo o episódio. É muito gostoso quando um cliente te dá o te faz te questiona dessa forma, né: "Ai, como Sim, estão as gêmeas?". E aí, né, relembram quanto tempo eles estão com a já gente. com a gente. É muito gostoso, É, eu acho que isso faz muito sentido, bom. né, tudo isso quando a gente tem um feedback, desse, porque, a nossa trabalhar com saúde não é muito fácil, né, porque muitas coisas não depende da gente, a gente depende da operadora, depende da seguradora, e a gente está vendo o cliente na ponta ali com aquele, né, com aquele gargalo e a É, gente tenta ajudar da melhor forma, enfim, é um dia a dia bem, assim, desafiador. Mas quando a gente tem esse tipo de feedback, renova, né, renova nossas forças aí, e é tudo muito bom. é. Acho Muito que o meu legal. hobby preferido é ficar olhando as nossas avaliações do Google. Verdade, verdade. Dá uma, Dá. né, Ô, revigora, tá, dá é. Fala: fôlego pra "Nossa, gente já continuar. tá no caminho certo, tá Sim, é tudo bem". isso. Não só as avaliações no Google, Sim, né, as nossas NPS que a gente sim, nossa, faz aí, tanto internamente do time quanto com as empresas, é sempre muito positivo. é isso mesmo. E quais são os próximos passos, as estratégias que a JCL vai utilizar aí para continuar crescendo e inovando no mercado de seguros? Olha, os próximos passos eu mencionei aqui, Aham. tivemos uma reunião de estratégias para 2026, toda empresa tem, né, e nós ficamos o dia todo e eu posso resumir para você, Gabi, em 2 palavras, você também estava nessa reunião. A JCL quer manter o seu DNA independente do tamanho que esteja, Uhum. né. Nós estamos crescendo muito, com a graça de Deus, mas nós não queremos perder o nosso foco, né, o nosso foco e automaticamente o nosso DNA, que são pessoas. Então a JCL é feita de pessoas e para atender pessoas, e é isso que a gente quer continuar sendo. E Né, cuidar de cuidar pessoas. de pessoas, cuidar de famílias, cuidar de empresas, e por aí vai, independente do tamanho, eu quero que só faz sentido para mim se a gente estiver dentro desse cenário aí, dentro desse caminho. E agora uma curiosidade que a gente nunca falou, mas em todo lugar que nós vamos, as pessoas perguntam, Hum. o que significa quais são os significados das letrinhas JCL? Ah, JCL conecta, né. J eu até me emociono, Gabriela. O J é de Jesus, Jesus sempre esteve à frente da Aham. nossa empresa desde o Uhum. início. Nós somos cristãos, é uma empresa cristã, Jesus, Caio e Luciana, nós somos os fundadores da empresa, e JCL conecta o plano a vocês. Muito bom, muito especial. Obrigada, Eu Gabi. adorei o nosso bate-papo. Eu Você gostou de também, ser muito. entrevistada? Porque Se eu você tá sempre desse lado aqui comigo, E eu como falo foi? demais, aí eu me policiei para não falar tanto. Ah, mas imagina, convidado Mas tem que falar mesmo, é tem que falar verdade, muito. né, então vamos começar de novo. Vamos. Nós teremos muitos outros bate-papos como Muitos esse foi só o outros. primeiro. Ai, foi tão gostoso, é muito bom levar conhecimento, né. E a gente tem muito assunto ainda pra trazer, né. E eu nem gosto, né. É. Eu nem gosto, até parece. Bom, eu adorei o nosso bate-papo, muito obrigada Obrigada por eu estar gostei. aqui e compartilhar tanto conhecimento sobre a JCL, trazer tantas curiosidades. Eu tenho certeza que esse podcast, ele vai ser, assim, excelente para muitos RHs aí que E eu até vou pedir, se você me der uhum, licença, Gabi, para vocês compartilharem esse claro. podcast, né, porque as pessoas precisam estar bem informadas. Saúde é um assunto que ele vai entrar no Natal, nas reuniões de Oh, Natal, de final de ano. Às verdade, vezes a gente está numa bem roda de lembrado. amigos, né, Sempre Gabi?
E o plano de saúde sempre é um assunto em pauta. Então, se vocês tiverem esse vídeo, compartilhem esse podcast, porque ele será muito promissor, né? Oh, Vai ajudar muitas pessoas. E nos ajudar também, oh, com certeza. né? É. Muito obrigada. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum episódio, nenhuma novidade. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais também, no Instagram, no Spotify. Estar sempre ligadinho em todas as informações, em todos os nossos posts. E muito obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima.